Olá, queridos jovens, sejam bem-vindos a esta aula em que abordaremos Doutrina e Convênios 115, 119 e 120. Estamos numa época de Doutrina e Convênios em que os santos da Igreja de Jesus Cristo estavam sendo perseguidos. Para fugir da perseguição do condado de Jackson, os santos criaram um novo assentamento chamado Faroeste. Neste local, Joseph Smith recebeu a revelação sobre o nome da igreja. O Senhor declarou a Joseph que sua igreja deveria se chamar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E vamos entender melhor durante esta aula qual a importância de usar o nome do Salvador para a sua igreja. Você com certeza já ouviu as pessoas chamando a igreja pelo nome errado. Imagine se as pessoas chamassem você por outro nome que não fosse o seu. Como você se sentiria? Jesus Cristo declarou a Joseph Smith que a igreja dele deveria ter o nome dele. Em Doutrina e Convênios 115, do 1 ao 4, lemos: Em verdade, assim vos diz o Senhor, meu servo Joseph Smith Jr., e também meu servo Sidney Rigdon, e também meu servo Hiram Smith, vossos conselheiros, que são e serão designados daqui em diante. E também a ti, meu servo Edward Patridge, e a teus conselheiros, e também a meus servos fiéis do sumo conselho de minha igreja em Sião, pois assim será chamada, e a todos os élderes e ao povo de minha igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, dispersos por todo o mundo, pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E vamos à primeira pergunta que você vai responder lá no formulário na descrição do vídeo. Por que você acha que Jesus Cristo quer que chamemos sua igreja pelo nome correto? O presidente Russell M. Nelson debateu a importância de se usar o nome correto da Igreja do Senhor. Ele falou o seguinte: o nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome de sua igreja, e ainda precede sua declaração com, pois assim será a minha igreja chamada, ele está falando sério. Queridos irmãos e irmãs, prometo-lhes que se dermos o melhor de nós para restaurarmos o nome correto da Igreja do Senhor, Ele, a quem esta igreja pertence, derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias, de maneira como jamais vimos. Teremos o conhecimento e o poder de Deus para nos ajudar a levar as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo a toda nação, tribo, língua e povo, ajudando a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Em Doutrina e Convênios 115, do 5 ao 6, lemos o seguinte: Em verdade eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações, e para que a reunião na terra de Sião e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. No Guia de Estudo das Escrituras, lemos sobre o que é um estandarte. Um estandarte, nas Escrituras, uma bandeira, pendão ou insígnia ao redor da qual as pessoas se juntavam, unidas pelo mesmo propósito. Na antiguidade, um estandarte servia como um ponto de reagrupamento para os soldados em combate. O Livro de Mórmon e a Igreja de Jesus Cristo são estandartes simbólicos para todas as nações da terra. Usar o nome correto da igreja nos ajuda a erguer e brilhar o nome de Jesus Cristo para todas as nações. Nos ajuda a criar um ambiente de defesa e refúgio contra a tempestade. E nos ajuda a nos unir como santos. O presidente M. Russell Ballard ensinou o seguinte: Pensei muito sobre o motivo pelo qual o Salvador deu esse nome de 10 palavras para sua igreja restaurada. Pode parecer longo, mas se pensarmos nele como uma visão geral descritiva do que é a igreja, de repente ele se torna maravilhosamente breve, sincero e direto. De que modo uma descrição poderia ser mais direta e clara e ainda ser expressa em tão poucas palavras? Cada palavra é esclarecedora e indispensável. A palavra "a" indica a posição exclusiva da igreja restaurada entre as religiões do mundo. As palavras Igreja de Jesus Cristo declaram que ela é sua igreja.
dos últimos dias explica que é a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu em seu ministério mortal, mas que foi restaurada nestes últimos dias. Santos refere-se simplesmente ao que procura tornar sua vida santa, fazendo o convênio de seguir a Cristo. Hoje também estudaremos os capítulos 119 e 120 de Doutrina e Convênios, que nos ensinam um pouco mais sobre a lei do dízimo. Os santos da época estavam enfrentando muitas dificuldades financeiras para saldarem suas dívidas e para edificar a igreja. O profeta Joseph Smith, então, buscou revelação do Senhor sobre esse assunto e recebeu como resposta as sessões 119 e 120 de Doutrina e Convênios. Se você fosse um missionário, como você ensinaria para as pessoas sobre a lei do dízimo? Vamos ler Doutrina e Convênios 119, do 1 ao 4. Em verdade, assim diz o Senhor: exijo que todos os seus bens excedentes sejam entregues nas mãos do bispo da minha igreja em Sião, para a construção de minha casa e para a colocação do alicerce de Sião e para o sacerdócio, e para as dívidas da presidência de minha igreja. E este será o início do dízimo de meu povo. E depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo, pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. E isto será uma lei permanente para eles, para meu santo sacerdócio, diz o Senhor. O presidente Stephen Lund, presidente-geral dos rapazes, ensinou: quando os jovens pagam o dízimo integralmente, eles formam um elo com o Pai Celestial que perdura. Toda vez que eles obedecem a esse mandamento e fazem esse pagamento, um novo vínculo de sacrifício e conexão é criado. Querido jovem, a melhor forma de você ensinar para as pessoas sobre a lei do dízimo é tendo um testemunho próprio sobre essa lei. É criando sua própria conexão com o Pai Celestial, através de pagar o dízimo e receber as bênçãos prometidas. Vamos ver uma pequena história sobre o dízimo. Mary Fielding Smith era viúva de Hiram Smith e mãe do presidente Joseph F. Smith. Quando alguém sugeriu que ela era pobre demais para guardar a lei do dízimo, ela respondeu: você por acaso me negaria uma bênção? Pago o dízimo não apenas por ser uma lei de Deus, mas porque espero uma bênção por fazê-lo. Vamos à nossa segunda pergunta. De que maneira você já viu o Senhor abençoar você ou outras pessoas por viverem a lei do dízimo corretamente? O elder David A. Bednar ensinou o seguinte: com frequência, ao ensinar e testificar sobre a lei do dízimo, enfatizamos as bênçãos temporais imediatas, dramáticas e facilmente reconhecíveis que recebemos. E, sem dúvida, essas bênçãos acontecem. Mas algumas das diversas bênçãos que recebemos quando somos obedientes a esse mandamento são significativas, porém sutis. Por exemplo, uma bênção sutil, porém significativa que recebemos é o dom espiritual da gratidão, que nos permite valorizar o que temos de modo a restringir o desejo daquilo que queremos. Às vezes, pedimos a Deus que nos dê sucesso, e Ele nos dá disposição física e mental. Podemos suplicar por prosperidade e receber maior visão e paciência. Vamos assistir o vídeo a seguir, que vai nos mostrar a fé necessária para cumprir a lei do dízimo. Nos últimos 8 meses, eu pude me reunir com George Elias e iniciamos o processo de fazer a meta de ir ao templo. O trabalho de história da família foi muito importante para que ela fosse batizada, mas desde então, o caminho se tornou um pouco difícil para ela. Perguntei se ela se comprometeria a pagar o dízimo, mesmo se achasse que não teria os recursos para fazê-lo. Eu tinha medo de pagar um dízimo integral. Suas dívidas estavam um pouco fora de controle, de modo que ela se esforçava para apenas sobreviver. As coisas começaram a ficar difíceis para ela. Estava tentando vender sua casa. Minha casa era adorável. Muitas pessoas disseram ter gostado dela, mas nunca recebi uma oferta. Mudamos-nos para cá uns 3 meses antes da Geórgia ser batizada. Nunca pensei que precisava de outra mãe, mas encontrei uma em Geórgia e ela encontrou uma família em nós. E fomos lá, abrimos as escrituras e eu disse: Georgia, isso é importante para mim, especialmente para você. E vou falar com você
como se fosse minha mãe, então não fique chateada comigo. Eu respondi, tudo bem. E aí pensei, acho que estou em apuros. Lemos a escritura em Malaquias que diz que as bênçãos seriam maiores do que ela poderia receber. A bênção que eu realmente necessitava era vender minha casa. O Senhor conhece tudo, tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa que desejar. Ele está dizendo, fazei prova de mim, e veja se eu não farei o que digo que farei. Se você pagar o dízimo, o Senhor a abençoará e sua casa será vendida. Também conversei com ela sobre seu marido e como ele estava esperando. Ele foi ensinado e quer selar-se a você por toda a eternidade. Isso depende de você. Eu disse que faria na base da fé, e até aquele momento eu não tinha noção de como faria. Mas se eu disse a Scott que eu faria, eu faria. E ele disse, e depois você precisa ir ao templo. Então, ali mesmo, marcamos uma data. A próxima vez que ela foi à igreja, eu não sabia se tinha pago o dízimo. Paguei o dízimo no domingo e na terça-feira recebi uma oferta na casa, a primeira em 3 anos e meio. Ela sabia que era porque pagar o dízimo, não foi coincidência. Alguns dias depois, houve uma discussão sobre o que eu pagaria, o que eles pagariam, e eles decidiram não comprar mais a casa. Ela disse, sei que ainda preciso pagar o dízimo. No mês seguinte, quando recebi o dinheiro, era uma quarta-feira, fiz o cheque para pagar a Deus primeiro e o coloquei no balcão da minha cozinha. E aí, não demorou nem meia hora. Recebi um telefonema do corretor dizendo, Georgia, eles mudaram de ideia. Eles vão comprar a casa. E era oficial. Os documentos foram assinados e o acordo fechado. Sem dúvida, acredito que o Pai Celestial fez isso acontecer e foi porque mantive meu convênio. Há um grande propósito em todas as coisas. E eu sei que nesses anos a Georgia aprendeu muito sobre si mesma e sobre guardar os mandamentos. Eu sou muito grato pelas bênçãos do Senhor. E sou realmente grato porque Ele a abençoou. O bispo Drake me disse, fico feliz por tudo ter acontecido dessa maneira. Foi a maneira correta. Tudo se encaixou. Tive que me preparar e acreditar o suficiente para fazer isso. E eu fiz. E sou tão grata que gostaria de ter obedecido antes. Foi realmente um grande testemunho de que o Senhor cumpre suas promessas. Nas Escrituras, Ele disse que abriria as janelas do céu para ela. E Ele abriu. Meu marido e eu fomos selados no sábado e, no final, a irmã Drake veio e sussurrou no meu ouvido. Foi uma longa jornada, não foi? E eu respondi que foi uma jornada maravilhosa. Ela tem um profundo amor por sua família. Isso, junto com o que seria necessário para chegar ao templo, desencadeou uma série de eventos que culminaram no acontecimento daquele dia em Nauvoo. Ela não desistiu e conseguiu. E não foi no período de 1 ano que esperávamos, mas ela conseguiu porque continuou tentando viver o Evangelho. Temos promessas grandiosas quando pagamos o dízimo, mas devemos pagar o dízimo através de nossa fé em Jesus Cristo. As promessas e as bênçãos virão no tempo e no modo do Senhor. O elder Robert D. Hales contou a seguinte história. Quando um amigo do presidente George Albert Smith lhe perguntou o que achava de seu plano pessoal de pegar o que seria doado como dízimo e fazer doações de caridade de sua preferência, o presidente Smith lhe deu o seguinte conselho: acho que você é muito generoso com o dinheiro que pertence a outra pessoa. Você me contou o que tem feito com o dinheiro do Senhor, mas não me disse ter dado 1 centavo seu para quem quer que fosse. Ele é o melhor sócio que você tem no mundo. Ele lhe dá tudo o que você tem, até mesmo o ar que respira. O Senhor disse que você deve tirar 1/10 do que ganha e dá-lo à igreja, conforme indicado por ele. Você não fez isso, pegou o dinheiro de seu melhor sócio e o distribuiu. Em Doutrina e Convênios 120, o Senhor mostra como os fundos do dízimo deveriam ser administrados em sua igreja. A primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos e o bispado presidente constituem o conselho sobre a disposição dos dízimos da igreja.
Vamos ler o versículo 1 do capítulo 120 de Doutrina e Convênios. Em verdade, assim diz o Senhor, chegado é o tempo em que sua distribuição será feita por um conselho composto da primeira presidência de minha igreja e do bispo, e seu conselho e de meu sumo conselho, e por minha própria voz a eles, diz o Senhor, assim seja. Amém. Sobre esse conselho, Elder Hales ensinou: é notável presenciar esse conselho prestando atenção à voz do Senhor. Cada membro tem conhecimento e participa de todas as decisões do conselho. Nenhuma decisão é tomada sem que o conselho chegue à unanimidade. Todos os fundos de dízimo são usados para os propósitos da igreja, o que inclui o bem-estar, que é o auxílio aos pobres e necessitados, os templos, a construção e manutenção das capelas, a educação, os materiais de currículo, em resumo, a obra do Senhor. Sem exceção, os fundos do dízimo desta igreja têm sido usados para seus propósitos. Vamos à terceira e última pergunta. O que você aprende ao saber que o próprio Salvador que determina como os fundos do dízimo são administrados? Queridos jovens, Jesus Cristo é o cabeça desta igreja. Ele preside sobre tudo, inclusive sobre o dízimo. Podemos confiar nele e podemos confiar em seus servos. Tudo o que temos dentro do Evangelho, as capelas, os templos, as atividades, os programas para a juventude e tudo mais que nos é oferecido, vem através do dízimo e das ofertas de membros fiéis. Que você possa obter o seu próprio testemunho sobre as bênçãos do dízimo. E lembre-se que o dízimo é pago mais com fé do que com dinheiro. E é essa aula que eu deixo com você, com o meu testemunho sobre a grandeza da lei do dízimo, que tantas vezes me abençoou e abençoou minha família, que eu sei que é o modo como Jesus Cristo administra a sua igreja e que nos ajuda nos ajuda a ser melhores como pessoas, mais humildes e mais merecedores das bênçãos dos céus. E é essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não me lembro do dia que eu te escolhi. Nascer nesse mundo, crescer e voltar pra ti. Ser parte do plano e sigo tentando conhecer mais. Tudo no seu tempo e não do meu jeito, pode me guiar. Eu tenho fé que tudo que hoje eu ainda não sei responder, um dia eu vou contemplar e então vou ver a eternidade como ela é. Por enquanto eu vou caminhando, andando com fé. Amigos falavam do seu grande amor por mim, seu sacrifício para me redimir. Sei parte do plano e sigo tentando conhecer mais. Tudo no seu tempo e não do meu jeito, pode me guiar. Eu tenho fé que tudo que hoje eu ainda não sei responder, contemplar e então vou ver a eternidade como ela é. Por enquanto eu vou caminhando, andando com fé. Tudo que eu posso fazer é de seguir com fé. Eu tenho fé que tudo que hoje eu ainda não sei responder, um dia eu vou contemplar e então vou ver a eternidade